Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, continuando a reflexão da vida de Josué, o início da sua liderança, fazendo com que aquele povo, o povo de Deus, herdasse a terra prometida. E hoje, no terceiro dia de reflexão sobre as diretrizes do Senhor para que sejamos mulheres bem-sucedidas, é o sussurrar, meditar na palavra dia e noite. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no final deste capítulo, a partir do versículo 12, fala-se sobre a exortação à obediência. Moisés fala com o povo que eles deveriam ser obedientes àquilo que o Senhor já tinha falado, do que é certo, do que é errado, como eles deveriam proceder para que assim fossem obedientes à palavra do Senhor. E diz assim no versículo 12: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ame e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então nós precisamos servir ao Senhor. Foi o segundo dia de reflexão. Servir ao Senhor, sermos servas a Ele como as autoridades que o Senhor coloca na nossa vida. E o Senhor diz que a consequência da servidão é que o nosso coração e a nossa alma vá bem, que tudo vá bem a nosso respeito, mesmo em situações desfavoráveis aos nossos olhos e ao nosso coração, daquilo que não gostaríamos de viver. Mas o Senhor está conosco e tudo debaixo do céu há um propósito. E tudo há um tempo para acontecer. Isso é o que está na palavra do Senhor. E no capítulo 11, a partir do versículo 1, o Senhor fala assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás as suas observâncias e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Quando Moisés falava ao povo a respeito dessa exortação à obediência a Deus, Josué ouvia e ouvia com atenção para que ele fosse um líder sucessor a Moisés, para que liderasse um povo que tinha um coração endurecido. E continua nos próximos versículos a falar da importância da obediência. E a partir do versículo 13, ele fala sobre os benefícios dessa obediência. Quando obedecemos a Deus, só há benefícios para a nossa vida, para a nossa casa, onde quer que o Senhor nos tenha colocado. Benefícios acontecem porque o Senhor é fiel à palavra dele. E diz assim no versículo 13: E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite. Quando obedecemos a palavra do Senhor, no seu tempo as coisas acontecem, porque Deus, Ele tem um plano para mim e para você. E ele continua então a falar dos benefícios da obediência. E no versículo 18 deste capítulo 11 de Deuteronômio, fala assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. A palavra do Senhor, ela tem que estar conosco em todo o tempo, no nosso coração, na nossa mente. E ele fala no versículo 19: E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. E escrevas nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. As promessas que o Senhor tem para a sua vida se estende à sua família, se estende aos seus, aqueles que o Senhor tem colocado à sua volta. Mas é preciso que a palavra do Senhor, ela seja sussurrada, ela seja meditada, ela seja falada, lembrada a todos aqueles que estão à sua volta. Coloque a palavra de Deus, os versículos, nos lugares que todos possam ver. Eu e meu esposo temos uma placa e nesta placa está colado um papel daquilo que o Senhor falou conosco num determinado momento. E ali nós assinamos como um termo
de compromisso, de sempre lembrarmos este versículo para a nossa vida. Então busque ao Senhor algo, faça com que a sua família, por exemplo, se lembre de algo que o Senhor tem para você. Peça a Deus que te direcione como fazer com que a palavra seja lembrada a todo instante. Mas é preciso que você conheça a palavra do Senhor ou entre num processo de conhecimento da palavra do Senhor. Quando Moisés falou essas palavras ao povo, Josué ali estava. E no livro de Josué, que é o nosso foco de reflexão, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor fala de mais uma diretriz da qual nós devemos obedecer para que sejamos bem-sucedidas. E diz assim no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, tudo aquilo que Moisés já tinha falado, escrito no livro da lei, e que o povo deveria obedecer. Ele diz diretamente para Josué, para que ele fosse um líder corajoso, um líder guerreiro, que levaria o povo à terra prometida. E ele continua neste versículo: para que o livro da lei não saísse da boca de Josué, ele deveria então meditar nele dia e noite. E esse meditar, ele é de um verbo de sussurrar. Sussurrar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, dizer em alta voz, em alguns momentos, versículos da palavra do Senhor. Quantas situações você já pode ter estado e naquele momento a angústia tomou conta do seu coração e você não sabia o que fazer e a sua mente começa a ir para caminhos que te levam ao medo, que te levam à ira, que te levam à falta de perdão, quando na verdade era simplesmente meditar na palavra do Senhor, falar em voz alta alguns versículos que acalmassem o seu coração. É assim que Deus quer que nós façamos, é assim que Deus quer que nós venhamos a conduzir a nossa vida, meditando e sussurrando a palavra de Deus. Para quê? E ele continua aqui no versículo: para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Quando eu sussurro a palavra de Deus, quando eu conheço a palavra de Deus, eu começo a me comportar como a palavra de Deus me ensina. Por quê? Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. A palavra do Senhor, meditada, sussurrada, falada, me faz lembrar dos ensinamentos de Deus em todos os momentos da minha vida, me conduzindo a ser uma mulher bem-sucedida no centro da vontade de Deus, nos propósitos e nos planos que Ele tem para mim e para você. Basta então ler a palavra do Senhor, aprender a palavra do Senhor e meditar, falar em voz alta. Mesmo que você tenha dificuldade de memorizar os versículos da Bíblia, mas você precisa conhecer o conteúdo, saber que o amor de Deus está escrito aqui, saber que os papéis da mulher, da esposa, da mãe, da administradora de um lar, de uma profissional, está escrito aqui. Entender que quando você tiver que tomar uma decisão, nessa decisão você vai se lembrar que há algo na palavra que te conduzirá a uma decisão correta. Se a nossa vida é uma vida de constante oração e de constante leitura da palavra do Senhor, no momento que você precisar, você se lembrará do que está escrito na palavra do Senhor. Porque o Senhor é Pai e o Pai que cuida em todos os detalhes da sua vida, porque nada nos separa do amor de Deus. Podemos até nos separar dos seus planos, mas do amor não. E você pode estar se perguntando agora: mas isso tudo foi para Josué? Isso tudo são para grandes homens e grandes mulheres, pessoas de destaque? E o Senhor diz que não. Toda essa reflexão, o sussurrar a palavra de Deus, são para todas nós que desejamos caminhar com Deus, para todas nós que desejamos buscar do Pai o propósito para a nossa vida. A questão é que muitas mulheres entendem como propósito algo grande, de muito destaque e que se torna público, que se torna grande aos olhos das outras pessoas. Mas o Senhor diz que os propósitos, eles são grandes porque eles vêm do Pai.
mesmo que para os olhos das outras pessoas isso não vale a pena, mas para Deus sim. Quantas mulheres insistem em dizer que se sentem somente úteis quando elas estão no mercado de trabalho, mas quando chegam em casa para cuidar dos seus filhos, elas se sentem inúteis. Mas o Senhor diz que o trabalho da maternidade é grandioso, porque você tem instruído uma vida que também tem um propósito de Deus. No seu trabalho, você é útil, porque o Senhor te colocou ali para um propósito. O que nós não podemos fazer é comparações de um propósito para com o outro, mas sim aceitar e viver de uma forma bem sucedida, porque entendemos o papel da servidão, entendemos o que é sussurrar a palavra de Deus para alcançar o resultado que o Senhor deseja para a nossa vida, independente da área ou o que Ele tem colocado em suas mãos. Não se menospreze diante dos propósitos de outras pessoas, porque o que o Senhor tem para você é para você. E de você, frutos bons sairão, porque não há nada debaixo do céu que não há um propósito divino para ser cumprido. Fique com essa palavra, ore ao Pai, leia a palavra do Senhor, reflita nos versículos, aprenda de cada versículo, para que você sussurre, ou seja, para que você fale da palavra do Senhor em todo o tempo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.